Aqui a profecia de Amós fala justamente o quê? Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causai a prostração dos pobres da terra, vós que andais dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria. Ou seja, os pobres, os humildes são massacrados por aqueles que têm uma condição financeira boa e acham que ali tem tudo, e são apegados aos bens materiais, e são apegados ao dinheiro. Por isso que a profecia diz, contra aqueles que dominam os pobres com dinheiro. Porque tem uma questão financeira boa, então eu posso dominar aquele que não tem, né? Eu posso oprimi-lo, porque eu tenho dinheiro, eu tenho poder, né? Não devemos ser justamente isso, porque o Senhor, como diz o Salmo cantado, né? Ouvido, refletido muito bem no dia de hoje, louvai o Senhor que eleva os pobres. Enquanto que muitos tentam maltratar os pobres, dominá-los, porque tem uma condição financeira boa, o Senhor eleva os pobres, o Senhor eleva os humildes, porque eles não têm de onde tirar muita coisa. Se nós olharmos a palavra de Deus, Jesus ele está sempre do lado dos pobres, dos humildes, dos simples, das viúvas, dos órfãos, porque a sociedade coloca eles numa situação muito difícil, né? E aí Jesus fica muito próximo deles. E assim a leitura de Amós, a profecia, fala justamente isso, aqueles que dominam os pobres com dinheiro. Peçamos a Deus que através da leitura que escutamos e do salmo de resposta, Deus possa vir em nossas vidas, fazer com que nos tornemos cada vez pessoas, homens e mulheres, que buscam a todo instante a humildade, a pobreza e perceber que apesar de tudo isso, Deus está ali conosco. Deus nos guia, Deus nos dá o bem-estar para cada um de nós. Deus quer que todos sejam salvos. Fazer oração por aqueles que precisam, por mais que tenha gente que tem uma questão financeira boa, ou talvez ricos, mas que não precisam menosprezar os outros que não têm, mas ajudá-los. Rezar para que todos, como diz São Paulo, né? Para que todos sejam salvos. Deus não nos quer mal, mas quer que todos nós estejamos juntos. Todos nós sejamos pessoas, homens e mulheres, que buscam a todo instante estar do lado certo e vivenciar uma vida humilde e simples, por mais que sejam ricos. Às vezes tem pessoas ricas que nem parecem que são ricos, né? Que vivem uma vida que, se você olhar para a pessoa, diz, essa pessoa nunca tem nada. Não precisa esbanjar tudo aquilo. O mais importante é ter um coração cheio da graça de Deus, da abundância de Deus. Enquanto que, ao contrário, tem pessoas pobres e simples que não têm o que comer, mas que esbanjam uma face que não existe, né? E aí Jesus bate muito nesta tecla, para que nós possamos ser homens verdadeiros, pessoas verdadeiras, não usando máscaras, não usando nada, mas que tenham uma vida digna diante de Deus. Nós somos convidados a administrar os bens de Deus nesta terra. Se nós formos fiéis nas pequenas coisas, mas se eu sou responsável por algo tão menor e eu faço com que tudo seja honesto nas pequenas coisas, Deus com certeza fará com que eu seja honesto e fiel nas grandes coisas, né? Porque somos convidados a ser fiéis em tudo, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis com o uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Né? Veja o que acontece. E aí, no final do Evangelho, Jesus deixa duas coisas bem claras. Ninguém pode servir a dois senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não colocar os bens da terra, coisas que são passageiras, como o Senhor das nossas vidas, né? E às vezes a gente continua fazendo esse tipo de coisa e esquece que só existe um Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para que Ele seja o centro da nossa vida e fazer com que a gente compreenda que não é nada passageiro desta terra que nos vai nos salvar, mas é um coração bom, um coração generoso, um coração capaz de perdoar e de amar, como nos fez e nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós não podemos servir a duas coisas, porque senão a gente vai servir a mais um do que a outro, né? Vai amar mais uma coisa e desprezará a outra. Peçamos a Deus a graça de vivenciar mais uma semana que está começando no dia de hoje. E para que nós, sendo fiéis ao Senhor nas pequenas coisas, Ele vai nos confiando muito mais. E para que nós, servindo a Deus em tudo, possamos ser agraciados nesta semana por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós em nossas vidas. E para que assim
pela intercessão de Nossa Senhora, nós caminhemos e trilharemos cada vez mais este caminho de esperança rumo a nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa meta final.